Olá, seja muito bem-vindo. Conexão RS desta terça-feira já está no ar. Hoje a gente vai falar sobre a situação de famílias que moram em áreas ocupadas irregularmente. O terreno da antiga Vipal, em Porto Alegre, foi desocupado hoje. Tem também as informações do dia, o movimento no trânsito, o espaço direito do consumidor. Você tem alguma dúvida? Ligue pra gente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Ministério da Saúde pretende reduzir quase 2 toneladas de sódio, que hoje compõe alimentos como bisnaguinhas, pães de forma e macarrões instantâneos. Por que essa redução, então, Perdigão? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Bom, o objetivo é diminuir as mortes por doenças crônicas cardiovasculares e também renais, que são causadas ou agravadas pelo excesso de sal na comida. A medida faz parte de um acordo com a Associação das Indústrias de Alimentação. A meta é que a mortalidade causada por essas doenças caiam em pelo menos 22% em 8 anos. Tomara que dê certo e funcione mesmo, né? A carne branca é uma opção mais saudável do que a vermelha, mas é preciso ter cuidado. Para garantir o crescimento rápido, os aviários misturam não apenas hormônios, mas também antibióticos na alimentação dos frangos. Consumir carne branca em vez da vermelha é uma opção no cardápio de quem acredita que a alimentação é uma aliada na busca da qualidade de vida. Mais saudável do que a carne vermelha. Frango é mais saudável, dependendo do jeito que se faz, né? O problema é o uso de medicamentos que aceleram o crescimento do animal em até 60%. Os antibióticos colocados na ração podem ser nocivos à saúde humana por tornar as bactérias e micro-organismos cada vez mais resistentes a remédios. Não sabia. Eu vou diminuir, né? Se você pergunta para a população se eles sabem que estão consumindo carne de frango que foi tratado na ração animal com uso de antimicrobiano, ninguém sabe desse risco. Olha, uma opção para o consumidor seria o consumo de produtos orgânicos, aqueles como esse aqui que são livres de agrotóxicos e também dos medicamentos colocados na ração do animal. Mas o problema é que esses produtos acabam pesando no bolso do consumidor. Para essa nutricionista do IDEC, uma forma de combater essa prática no Brasil é pelo desenvolvimento de políticas públicas para o controle do uso dessas substâncias. Fiscalização para a produção de carne de frango ela é necessária, pois a produção é muito grande no Brasil e não é suficiente para garantir que toda a produção seja controlada. Não adianta a gente fazer todas as campanhas para racionalizar o uso de antibiótico na medicina humana se a gente não mexer nesse fator da medicina, tanto veterinária como na agricultura. É isso mesmo. O campus da URGS de Tramandaí começa as atividades no segundo semestre de 2014. Na próxima quinta-feira, o reitor da URGS visita o local para tratar do início das aulas, Perdigão. O campus Litoral Norte é o primeiro fora de Porto Alegre. Por enquanto, serão 90 vagas para os cursos de Ciência e Tecnologia e 120 para a licenciatura em Ciências da Natureza. Quando o projeto estiver em pleno vapor, devem ser mais de 1.500 estudantes. Que bom, né? O mercado imobiliário está esfriando. Compradores têm medo das taxas e proprietários não querem perder dinheiro. Para realizar o sonho de comprar um imóvel novo, Inês tinha que vender a casa onde morava. Algo relativamente fácil. Nem tanto. A contadora demorou 1 ano e meio para conseguir. Eu percebi neste tempo que, quando nós estávamos nos aproximando da Copa, todos os imóveis que eu havia pesquisado nesses sites de busca imobiliário, eles subiram 30, 40 mil reais. São vários os motivos que contribuem para o desaquecimento do mercado imobiliário. Entre eles, se inclui o aumento da inflação, da taxa de juros e a exigência dos bancos na hora de fornecer créditos. O receio de quem compra é fazer uma dívida grande e de quem vende é dar desconto e perder dinheiro. Com isso, o mercado desacelera e os negócios diminuem. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis em São Paulo revela que menos casas e apartamentos foram vendidos em toda a cidade de janeiro a abril. A queda nas vendas foi geral e o que chamou a atenção é que mais de 60% dos negócios fechados nesse período foram de imóveis que custavam menos de R$ 400 mil. Houve um aumento na procura desses imóveis, desses valores.
Então, nós temos que adequar, trazer os imóveis que estejam próximos dessa realidade que hoje o mercado está exigindo, para que eles se realizem dentro desse valor. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis em São Paulo explica as principais causas da desaceleração do mercado. Alguns imóveis em estoque, eles têm a necessidade da liquidez desses imóveis e a falta de confiança no que vem aí num futuro muito próximo fez com que eles desacelerassem. Mas com algumas medidas simples, é possível uma perspectiva de melhora nesse cenário, por enquanto, pouco animador. O mercado imobiliário em si, se a economia se acerta, ele automaticamente retoma os mesmos índices de produção que nós tínhamos até o final do ano passado. A gente conversa agora, então, com o advogado especialista em direito do consumidor e nosso parceiro de todas as semanas, Marcelo Silveira de Almeida. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Tudo bom? Mais um dia aí, para atender os consumidores. E você de casa, se tem alguma dúvida aí, quer fazer alguma pergunta para o Marcelo, ligue para a gente para o 3477-9105. O telefone aparece aí na sua tela. Marcelo, eu começo fazendo uma pergunta, então, que chegou do Ricardo, de Sapucaia. Ele conta, então, que fez um implante dentário e houve rejeição. Agora ele vai ter que fazer uma nova cirurgia e quer saber, então, se ele vai ter que pagar ou é o dentista que vai ter que arcar com esse custo. Porque, pelo que eu entendi, o dentista quer cobrar novamente dele. Bom, uma boa noite ao Ricardo também. Em primeiro lugar, eu acho que ele não deve fazer onde ele fez. O que acontece? É uma discussão que ele tem que buscar agora, que é referente ao seguinte, quem vai pagar a próxima cirurgia? Quem tem que pagar é a clínica que ele fez, né? Se teve um problema, se teve rejeição, se ficou comprovado ali que a responsabilidade e a culpa foi dessa clínica odontológica, é tipo a responsabilidade deles. Até inclusive cabe mencionar também que tem decisões favoráveis no Tribunal de Justiça a favor do consumidor em relação a prótese, em relação a tratamento com aparelho, tem todas essas questões. De não dar o resultado esperado. De não dar o resultado esperado e, assim, e depois vamos renovar o contrato. Teve muitos casos até, assim, tanto é que hoje é proibido, o que acontece? Quando tem a divulgação, tem a propaganda feita, por exemplo, no centro da cidade, onde tem várias clínicas, olha, o orçamento gratuito, clínica odontológica, não sei o quê. O que acontecia? Ficou comprovado e muitas clínicas se perderam ações de dano moral e material. Qual era? Tu ia lá fazer uma avaliação, tu precisa fazer um determinado número de obturações. E na realidade tu não tinha que fazer obturação nenhuma. Mas eles entendeu? ali eles faziam e cobravam por isso. Tanto é que agora é proibido essa divulgação. A panfletagem é proibida agora. Não pode mais. E quem fiscaliza isso é o CRO, o Centro... É o Conselho de Odontologia. Exatamente. Pode até fazer denúncia lá se tiver algum tipo de divulgação assim. O que acontece é que no Tribunal de Justiça foi julgado um processo em grau de recurso, que a clínica, até posso falar, porque não coloca de justiça, a clínica Maxidente, ela foi condenada a indenizar o consumidor. Entendeu? Agora, justamente por isso, pela má prestação de serviço. Agora, no caso do Ricardo, então, ele tem que fazer o quê? Tentar fazer com que a clínica pague o dinheiro dele ou pague o que ele gastou? O que ele tem que fazer? Na realidade, agora? amigavelmente, não acredito que a clínica vá pagar. O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um outro profissional, ele tem que fazer um laudo desse profissional e entrar com uma discussão judicial. E daí? Assim, entra, porque ele pode até em caráter liminar. Se for necessário que seja feito com brevidade essa cirurgia, vai ser deferido pelo judiciário isso. O que ele faz? Procura um novo profissional, procura uma nova clínica, faz um laudo do procedimento que ele fez antes, e aí sim, aí ingressa no Poder Judiciário, pode ser no juizado de pequenas causas, que trata-se de uma prestação de serviço, e ele já chega com um laudo técnico lá, um laudo pericial. Tá, você de casa, tem alguma dúvida, ligue pra gente, 3477-9105, o telefone está aí na sua tela. A gente tem uma segunda pergunta que é do Felipe de Esteio. Marcelo, ele quer saber então se um estabelecimento pode pedir um valor como sinal para a realização do serviço. Por exemplo, um salão de beleza, eu quero marcar um horário, mas antes tem que pagar para ter esse horário, para conseguir ter o horário no atendimento. Isso pode? Na realidade, neste caso específico, não, entendeu? Isso aí não, por exemplo, marcar um horário, porque a gente não sabe, assim,
que acontece? Também cabe ao consumidor, assim, ó, o consumidor ter a boa fé também, assim, olha, eu não vou poder ir até esse atendimento, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar com antecedência também. Aí cabe. Agora, assim, não, eu vou cobrar um tanto porque tu vai ficar condicionado a vir no local, entendeu? Nesse horário que tu marcou. Isso não é permitido, é claro que não, porque tu tá forçando o consumidor, não sabe o que pode acontecer, não sabe se vai ter um problema, e se tiver uma falha por parte do salão? Sim. Como fica, né? Sim. Aí nesse caso não. Aí esse caso é diferente. Para marcar o horário, não. Isso não. Agora, se uma contratação de serviço, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, ó, um serviço de parte elétrica na casa de um consumidor. Aí é diferente. Entendeu? Aí pode. Garantir o serviço. Aí sim. A gente tem Agora, uma ligação, de tá? horário, não. Vamos lá, Perdigão, tem uma ligação, Sim, a gente né? tem uma ligação do Dilmar, da cidade de General Câmara. Boa noite, Dilmar. Boa noite. Faça a sua pergunta. Não, é o seguinte, é que eu fui comprar um telefone na loja Lep e esse telefone tem um problema, tá? E foi encaminhado para arrumação e estava na garantia, tá? Faltavam uns 8 dias para terminar a garantia quando deu problema. Aí mandaram o telefone para arrumar, só que o telefone veio pior do que foi. E a gerente disse que não tinha como dar devolver o dinheiro. Eu gostaria de saber qual é o direito que a gente tem. Certo, Tá obrigado. certo. Obrigada pela sua ligação, Marcelo. Perfeito. O que acontece? Faltava 8 dias para terminar a garantia. Ou seja, estava dentro da garantia ainda. Não importa agora, passado esses 8 dias, não perdeu a garantia. Ele continua, por quê? Porque quando ele depositou na assistência técnica o aparelho, a assistência técnica tinha 30 dias para solucionar o problema. Não solucionando o problema nos 30 dias, aí ele tem a troca do produto ou a devolução do valor pago. Mas o importante, ele exerceu o direito dele dentro do prazo de garantia. Pode estar faltando um dia. E tem mais uma outra coisa, e tem mais uma outra discussão também. Mesmo terminando a garantia que o fabricante deu, que talvez seja de 1 ano, vamos trabalhar na hipótese de ser 1 ano, o consumidor tem mais 90 dias que a garantia legal. A garantia que está expressa no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ele tem 1 ano de garantia dado pelo fabricante, ou qualquer um outro período que é dado pelo fabricante, mais 90 dias, que é o Código de Defesa do Consumidor. Agora, ele exerceu o direito dele dentro do prazo de garantia. Não importa se faltavam 8 dias para terminar. Importa que ele exerceu o direito dentro do prazo de garantia. Ou seja, está na garantia ainda o produto. Tá certo, Marcelo. Obrigada, viu? Essa semana o Marcelo ainda volta, né, Marcelo? Final da semana tá aí para a gente tirar mais dúvidas em relação ao direito do consumidor, né? E se você já quiser adiantando, pode mandar em facebook.com/UberaTVCultura sua mensagem em box com a pergunta para o Marcelo. Na próxima oportunidade a gente fará. É isso mesmo. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço a oportunidade. No próximo bloco a gente vai falar sobre desapropriação de terras e os direitos de quem invade estes locais. Não sai daí, a gente já volta. O Cindy Lojas de Porto Alegre anunciou que as vendas do Dia dos Pais em 2014 cresceram 7% em comparação com o ano passado. O levantamento analisou as vendas de artigos relacionados à data. As liquidações de inverno contribuíram para o aumento das vendas. Que bom, né, Perdigão? Que notícia boa, né? Ganhou teu presente, Dia dos Eu Pais? ganhei meu presente Dia dos Pais, mas meu presente foi feito em casa. Olha, foi um desenho. Criativo. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente de Novo Hamburgo encontrou um foco de lixo hospitalar descartado irregularmente no bairro Santo Afonso. Assim que os responsáveis forem identificados, podem ser autuados por crime ambiental com multa que pode chegar a R$1 milhão. Pois é, quem quiser denunciar este tipo de irregularidade pode ligar aí para a Secretaria do Meio Ambiente de Novo Hamburgo pelo número 156. Anote aí. É importante você fazer esse auxílio à Prefeitura. É, com certeza. A Brigada Militar cumpriu hoje a reintegração de posse no terreno da antiga Vipal, no bairro Cavalhada, em Porto Alegre. 2.000 pessoas chegaram a se estabelecer na área. Na última segunda-feira, havia 100 famílias que ainda permaneciam no local. Parte do grupo negocia com o Departamento de Habitação da capital para achar um novo local aí para ficar, já que muitos não têm para onde ir. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Procurador-Geral de Canoas, Paulo Torelli. Boa noite, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Boa noite.
satisfação estar aqui. Uma saudação para os telespectadores. Também o secretário de Habitação do Rio Grande do Sul, Marcel Frison, boa noite. Também obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Esperamos trazer um bom debate. Também estamos aguardando aí o vice-presidente da Associação de Juízes do Estado, Gilberto Schiffer, que já está a caminho, está quase aí, né, Perdigão? Pegou uma BR, mas não está chegando. Está chegando. Eu começo perguntando para o senhor secretário, então, o que leva essas pessoas, né, a invadirem e se instalar em áreas privadas irregularmente? Acho que isso é um fenômeno social, né? Acho que o primeiro termo que é importante a gente consolidar é não tratar isso como uma invasão, mas uma ocupação, né? Um exercício, de certa maneira, da cidadania que ocorre em situações extremas. As pessoas não estão lá porque saíram de um apartamento com ar-condicionado, com todas as condições para né, ganharem um outro imóvel. Não, elas estão lá porque estão morando de maneira precária, normalmente em áreas de risco, normalmente em áreas com perigo de inundação, ou em casas de parentes, né, que às vezes tem conflitos sociais graves, né, entre famílias que moram no mesmo local, pressionados, enfim, por uma subsistência forçada, né? Então, são pessoas que existem, que procuram o seu exercício do direito à moradia que é consagrado pela nossa Constituição. Evidentemente que isso se acontece porque tem também o outro lado da moeda, né, que é também os grandes vazios urbanos destinados para a especulação imobiliária e que não são cuidados, né, são abandonados, né? Por exemplo, o caso do terreno da Vipal, ali de Porto Alegre, é um dos casos. Nós temos 4 ou 5 casos em Porto Alegre de grande monta, mas é um terreno que deve estar, não tenho data exata, mas uns 20 anos mais ou menos abandonado, né? Então, enfim, as pessoas veem essa contradição, né? E tem a necessidade de moradia, veio a contradição de ver um grande terreno de 11 hectares dentro da cidade de Porto Alegre, uma zona nobre, assistida por ônibus, assistida por toda a infraestrutura, ali à mercê, né, do nada, né, do tempo. Então, eu diria que até que, comentando hoje de manhã, inclusive, quando eu estava lá no processo de reintegração de posse, no comentário geral, quem tem experiência disso é que é surpreendente que não aconteceu antes, né? Então, enfim, esse é um fenômeno social que os governos têm que tratar da melhor maneira possível, né? Que é encontrar uma alternativa às famílias e obviamente, respeitar o direito à propriedade, porque nós estamos aqui para cumprir a lei, fomos lá cumprir a lei, mas não vamos cumprir a lei só à luz de um lado, né? Nós temos que cumprir a lei à luz de atender a todos. Dois, né? Agora, procurador, há casos de invasão de áreas aqui na cidade de Canoas, e como a prefeitura age nessas situações? Boa noite, mais uma vez, minha saudação, uma alegria imensa de tratar desse tema, que é um tema muito caro a todos nós. Eu acho que o século XX forjou isso, que é a ideia do Estado democrático e social de direito. E não podemos esquecer que no século XIX a greve era um crime. E justamente o desdobramento disso foram 2 grandes guerras, de tal forma que hoje as constituições democráticas contemplam, como o secretário muito bem sublinhou, está lá no artigo 6º da nossa Constituição, junto com saúde, educação, a moradia é um direito social. Então é importante ter essa compreensão e é exatamente por isso que os estados são obrigados, os municípios também, a União, através do Ministério das Cidades, a ter programas que contemplem esse direito. E aqui é importante sublinhar, quer dizer, no âmbito do município tem uma secretaria que é muito diligente, que talvez seja o município do Rio Grande do Sul que mais casas tenha ofertado através do programa Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal, de tal modo que esse direito social está sendo atendido. E movimentos como esse que o secretário referiu, que é o momento o ponto da nossa pauta, eles, na verdade, cobram que se acelere, que se agilize mais essas políticas, que, como está dito, é um direito. Eu acredito que em Canoas exista uma atenção muito grande por parte do próprio prefeito Jairo Jorge em garantir que as pessoas sejam cadastradas, as pessoas que estão em situação de risco e que sejam contempladas. São milhares de casas que são entregues a cada semestre. A Secretaria de Habitação que poderia dar esses dados com mais precisão. Mas há uma política, sim, de zelar pelas áreas que não estão edificadas. Eu acredito que há uma ronda que circule cerca de 300 quilômetros por dia. E nós temos um plantão onde, caso seja necessário, nós tomamos medidas judiciais. Agora, tendo a compreensão de que é um direito social, que é necessário, em se verificando
uma situação dessas de tensão, que se cadastre as pessoas, que se verifique quem se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida e, portanto, se coloque em listas, porque muitas vezes se verifica condutas oportunistas, pessoas que não precisam, estão querendo tirar proveito dessa situação. E eu quero enfatizar, quer dizer, é um direito que é prestacional, como são os direitos sociais. É diferente, o direito de propriedade é um direito que ele se opõe a todos. Sim. E quem tem a matrícula imobiliária pode entrar em juízo e reivindicar a reintegratória de posse, enfim, pode defender esse direito. O caso do direito à habitação é um direito social, ele é prestacional. Essa é a inovação, mas obviamente seria um ato inconstitucional por omissão se não houvesse uma Secretaria de Habitação no Estado, se não houvesse uma Secretaria Municipal, se não houvesse um programa como Minha Casa Minha Vida. Isso existe e eu acredito que hoje não haja quem não seja contemplado. Mas então, procurador e secretário, qual o direito que deve prevalecer então? O da propriedade privada ou o das pessoas, né, que estão ali e estão nesses locais? Os dois. Por óbvio, não há direito que seja absoluto. Essa resposta, tecnicamente falando, isso nós aprendemos já na faculdade, os dois direitos devem se compor e há uma ponderação de princípios. No caso concreto, eu dizia isso desde o início, o secretário teve um papel muito importante nessa própria situação que houve em Porto Alegre. O que é? Exatamente por isso não dá para se comparar com uma conduta criminosa. Existe um movimento reivindicatório, tem que ser tratado como tal, de uma forma ponderada, usando moderadamente os meios necessários. A propriedade está resguardada, o proprietário agiu, entrou em juízo, obteve a decisão judicial. O que não poderia acontecer é uma situação extrema que fazer do Brasil uma faixa de Gaza, ou fazer como era antes da Constituição de 88, onde houve vários casos em que as liminares eram cumpridas imediatamente. Hoje a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consagrada ainda na década de 80, antes da Constituição de 80, ela diz que de 1988, deve-se fixar um prazo adequado, se fazer uma negociação, se criar condições para se identificar as pessoas e se colocá-la nos programas em situações como essa. Ou seja, os dois direitos devem prevalecer. Então, eu acho também que é perfeitamente compatível, né? Até o próprio exercício do programa Minha Casa Minha Vida, ele é, em suma, né, uma oportunidade de que quem tem propriedade urbana possa aproveitar essa propriedade para, inclusive, gerar o seu lucro e gerar o seu investimento, que, enfim, é legítimo num país capitalista como o nosso, mas também possa servir a sociedade oportunizando que as pessoas tenham acesso à moradia popular. Então, não há contradição entre as duas coisas. O que há, às vezes, é um discurso ideológico em relação a essa questão, né? O direito à propriedade é acima de qualquer coisa. Não pode ser tratado assim. A propriedade também é consagrada, o Aurélio pode me ajudar melhor ainda, nos ajudar aqui nesse debate, tem a função social da propriedade, que é uma exigência e um dever, né? Então, você não pode pressupor que você tem um imóvel de 11 hectares, que é o caso da Vipal, numa zona urbana de Porto Alegre, na capital do estado, e você simplesmente deixa lá abandonado, certo? Não use para nada, né? Então, ou seja, bom, é claro, parece que tem lá um projeto, né, engendrado naquele caso lá, né? Eu não conheço o projeto, mas existem outros casos que não tem, né? Então, acho que tem que fazer um processo que eu tenho alertado, e é importante as pessoas também, todo direito também carrega consigo um dever, certo? O direito à propriedade tem que estar acompanhado pelo dever do proprietário cuidar desse imóvel e fazer com que esse imóvel, né, e essa propriedade sirva à sociedade como um todo, né? Então, se você deixa é que nem uma coisa muito simples, o sujeito tem um terreno que deixa lá acumular lixo no terreno, deixa o mato se expandir, ali acaba tendo problemas de criar, né, bichos, enfim, né, pragas das mais diversas, que afetam todos os outros vizinhos, né? Então, a prefeitura vai lá multar, né? Então, se isso é exigido de um sujeito que tem um terreno pequeno, de 300 metros quadrados, imagina uma propriedade de 11 hectares, né? Então, essa propriedade, ela precisa ter o dever esse proprietário deve ter o dever de cuidar dessa propriedade e de alavancar nessa propriedade uma função social para ela, né? Então, ele disse que estão os dois caminhos. Então, ali nós estávamos trabalhando na perspectiva de garantir o direito à propriedade, mas também exigindo e pressionando também o proprietário para que ele tome logo uma atitude a respeito daquele terreno. Faça alguma coisa ali, né? Não deixa abandonado, e, né? ao mesmo tempo, resguardando o direito das pessoas à moradia. Por isso que nós encaminhamos ali, naquele caso, um cadastro, negociamos com a Prefeitura de Porto Alegre, que foi muito sensível, para que fosse abrigar aquelas pessoas no abrigo municipal que existe.
existe. Então, né? um abrigo, então. Então, tem um abrigo para as pessoas que não têm para onde ir, certo? Isso acontece também, né? E as pessoas também vão poder ter direito ao aluguel social da Prefeitura de Porto Alegre. Depois o Estado vai... hoje o Estado não pode fazer isso por conta das leis eleitorais, mas depois de passar o processo eleitoral, o Estado vai estudar um jeito de ajudar o município de Porto Alegre a continuar o programa do aluguel social com essas famílias e vai acompanhá-las e articulamos, inclusive, uma cooperativa habitacional que vai absorver essas famílias no seu empreendimento que vai ser realizado na cidade de Porto Alegre e elas vão ter o direito à moradia ali na frente, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, isso é um processo completo, na minha opinião, que nós conseguimos conquistar lá. Não, eu queria colocar, até para desideologizar e ficar na ideologia constitucional, porque a Constituição, quando ela fala que nós somos um Estado democrático e social de direito, é o fenômeno do século XX, como eu disse, quer dizer, mesmo regimes extremos, a partir do século XX, regimes totalitários tiveram que ter a preocupação social. A ideia é justamente que nós vivemos num mercado socialmente regulado. Eu quero desideologizar essa palavra. Por quê? Porque quando a Constituição diz que é garantida o direito de propriedade, e na sequência ela diz a propriedade atenderá a sua função social, isso que o secretário fala, qual é a função social? A função social é a função econômico-social. Como o secretário coloca com muita propriedade. Não tem aqui nenhuma pregação socialista. É a ideia rigorosamente dentro de uma compreensão de economia de mercado, de uma economia aberta, que a propriedade não pode servir como um elemento de especulação. Quer dizer, o proprietário fica aguardando ali que a prefeitura calce a rua, né? Urbanize, que outros investidores tragam para ali empreendimentos, o comércio, um supermercado, de repente, aí ficou um bom preço, ele vai alienar aquela propriedade. Bom, essa propriedade, enquanto isso, a terra ficou nua, absolutamente inexplorada. Quer dizer, nem sequer uma fruteira, um barracão, enfim, algum comércio, algo que esteja compatível com a ideologia constitucional. Então, eu sublinho isso porque às vezes as pessoas veem função social, elas ficam achando que tem aí um socialismo por trás, oculto. Não. A ideologia constitucional é muito clara. Quem vai ler a Constituição vai compreender que está lá a garantia de saúde, educação, habitação, a moradia, enfim, essas questões todas estão contempladas no texto constitucional. E aí o que o secretário coloca muito propriedade, a ideia da própria progressividade no tempo do IPTU, para quando haja essa situação de especulação, a necessidade do poder público. Esses terrenos, eles já pagam um IPTU um pouco maior do que as residências, né? Em prédios comerciais, né? Não, incrível que pareça, não. Se você vai ver, isso é um outro debate. Certo? Muitas vezes esses proprietários se queixam, enfim, das ocupações e tudo mais, da demora do Estado de fazer a reintegração de posse, mas a gente também tem que ver outro elemento que é importante. Normalmente, se você vai ver, esse proprietário paga um valor venal dessa propriedade, essa propriedade nós estamos falando especificamente, deve valer 15 milhões de reais. Eu duvido que o IPTU que ela paga seja sobre 15 milhões de reais. Provavelmente tem um valor venal de 1 milhão, 1,5 milhão, certo? Ele paga esse imposto, que é um imposto defasado. Isso é uma coisa que nós temos que fazer nesse país, certo? Para resolver o problema urbano do país, tem que encarar essa questão. Nós temos que taxar a propriedade. Quer ficar parado? Vamos taxar pelo valor real que ela tem, não pelo valor venal, que é um valor muito abaixo nas prefeituras, e isso prejudica as prefeituras, dificulta e atrasa o compromisso social das prefeituras e dos governos estaduais e da União, né, em oferecer oportunidade de moradia para as pessoas. Aí ocorrem as ocupações. Agora, secretário, a gente sabe que a demanda por habitação aí é algo que se mantém, né? O exemplo da ocupação Saraí, em que um prédio sem uso aí foi, né, invadido, transformado em moradia em Porto Alegre, vocês acham que isso pode se repetir? Quer dizer, desapropriar esses imóveis com, né, pendências não seria uma saída para criar moradia e não obrigar essas pessoas a morarem longe dos centros? Essa iniciativa nós tomamos no governo do Estado, nós estamos no processo de desapropriação daquele prédio da Saraí, né, da ocupação Saraí, por um motivo muito singular ali, né? Depois desse projeto pronto, nós vamos estudar se nós vamos ampliar para outras oportunidades. Mas nós fizemos essa iniciativa porque aquele prédio já foi utilizado no passado, não faz muito tempo, cerca de 8 anos, foi usado pelo crime organizado para ser anteparo, né, para um assalto ao Banrisul e à Caixa Econômica Federal. Veja a gravidade que é um prédio abandonado, né, e uma falta de responsabilidade com a propriedade privada. Certo? Então essa propriedade foi vendida sem critérios, certo? O proprietário entregou a posse da propriedade para um sujeito que comprou sem ele saber direito quem era, sem receber todo o valor, inclusive, e esse imóvel foi utilizado pelo crime organizado. Aí esse mesmo proprietário
tratou os ocupantes que ocuparam o prédio dele como se fossem bandidos e queria a reintegração imediata. Veja a contradição da coisa. Então agora nós resolvemos desapropriar esse imóvel, certo? Fizemos um pedido de um decreto de interesse social sobre o imóvel e vamos tratar num projeto habitacional lá sim, porque disseste muito bem, Daniela, que de fato o investimento que às vezes pode ser pesado para o Estado em fazer um empreendimento habitacional no centro urbano tem que ser mensurado também, porque essas pessoas que estão ali são pessoas que vão precisar menos de transporte, não vão ter que estender rede de água, não vão ter que estender rede de esgoto, não vão ter que ser atendidas por um serviço de transporte urbano e de também serviços de saúde e educação que custam caríssimo botar na periferia. Certo? Então são pessoas que vão estar tudo ali e o emprego muito perto. Isso economiza dinheiro das pessoas, economiza com transporte, economiza com conte e dá qualidade de vida para as pessoas. Então a gente tem que repensar. E veja, para reiterar o que eu estou falando aqui, existe um paradoxo brutal. O mesmo número de imóveis ocupados desse tipo, não estou falando nem dos terrenos, tá? De imóveis desse tipo, desocupados, abandonados, no Brasil inteiro, é exatamente o número de necessidade de moradias para cumprir todo o déficit, zerar o déficit habitacional. Olha. É um paradoxo. Né? Agora, e Porto Alegre esse fenômeno é maior ainda. Existe mais imóveis desocupados em Porto Alegre do que pessoas precisando de moradia. E no estado, secretário, a demanda é grande. No estado é o mesmo fenômeno. Né? Então todos os grandes centros urbanos da cidade, Canoas eu acho que enfrenta esse problema também. Acredito que todos os grandes municípios de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, enfrentam esse problema também, que é um paradoxo. Certo? E que a gente precisa de alguma maneira tratar, né? Se é desapropriando, não é desapropriando, ou como estimular esses proprietários a fazer cumprir essa função social da propriedade, que é exatamente o que o Torelli fala aqui, que não é entregar para o Estado, dar de graça para as pessoas, mas vender os seus imóveis, comercializar os seus imóveis, fazer da vida, né? Seja qual função for, mas dar alguma função. Né? Agora, procurador, em caso de uma invasão, né, próximo da minha casa, por exemplo, eu posso protestar? Os vizinhos podem reclamar? É um direito? A nossa teoria geral do direito ela é muito conservadora. A prefeitura, por exemplo, não poderia entrar se a área é particular, não poderia entrar em juízo. Quem tem que entrar é o titular, nem você, Daniela. Não teria como entrar se não for a proprietária. Quem tem que entrar, mas eu devo avisar, nós temos sim um plantão, uma preocupação, justamente porque nós zelamos pela ordem democrática. Quer dizer, nós não queremos, em hipótese alguma, o poder público prega a anarquia, a desordem. Então nós instamos, frequentemente acontece isso, instamos o particular ingresse com a ação e o município intervém no processo no sentido de buscar negociação e buscar compor, cadastrar as pessoas, identificar se há condutas oportunistas ou não. Agora, o titular da ação é só quem pode o proprietário. Porque o proprietário, isso é uma regra da nossa economia de livre mercado. A pessoa pode dispor do que é seu na esfera privada. Ela pode dizer o seguinte: não, tá bem, eu não me incomodo, eu sei quem é que está lá e eu não me oponho que eles lá entrem na propriedade. E isso criaria um embaraço se a prefeitura fosse tomar. Isso seria a chamada carência de ação, ilegitimidade ativa. O município não poderia entrar para dizer o seguinte: olha, aqui houve uma ocupação irregular ou invasão, seja como queiram classificar. Mas nós, obviamente, temos uma ronda que, como disse, anda quase que 300 km por dia, observando essas áreas que potencialmente poderiam, enfim, ser ocupadas. E aí, é claro, com esta preocupação que coloca o secretário aqui, o Marcel Frisson, ou seja, há uma cobrança de que as pessoas ergam prédios, ocupem a essas propriedades, deem a ela a sua destinação econômico-social. Não é razoável, a nossa Constituição proíbe isso, veda isso, recrimina o vazio urbano, porque isso cria assim, uma dificuldade até da mobilidade urbana, porque como tem um vazio de alguém que está especulando, há uma distância maior para o transporte público, há uma distância maior para todos os serviços e equipamentos, enfim, enquanto que aquela pessoa está tendo um acréscimo no seu patrimônio desmesurado, sem nenhum esforço. E eu digo isso porque eu poderia citar Max Weber mesmo, quer dizer, na sua Economia e Sociedade, um grande teórico do capitalismo, ele diria que a sede do lucro sem esforço, ele chama, até usa a expressão latina que vem lá do Virgílio, da Eneida, auris sacra fames. Isso não é o capitalismo. O capitalismo é o resultado do trabalho empreendedor, do empreendedorismo, e a propriedade ela é um dos fatores de produção. Evidentemente que junto com o capital e o trabalho são um componente que quem quer empreender é bem-vindo. Pela municipalidade, é incentivado. Agora a pessoa não pode apenas pegar um dos elementos, um dos fatores de produção que é a propriedade e não investir
e não gerar emprego, não gerar renda. E é essa a nossa preocupação. Agora, isso tudo com um esforço democrático. Quem acaba perdendo é a sociedade, né? Com certeza. Agora, secretário, como o senhor avalia a reintegração de hoje? Positiva? Foi tranquila? Foi muito positiva no sentido, já que, digamos assim, também não é positivo no sentido do lato senso, claro, né? Sim, sim, a gente tem sempre imagem um drama, do secretário lá do local. Sim. Pode falar. Sempre é um drama social importante, as pessoas choraram, eu tive contato com as pessoas lá diretamente, né? Mas eu acho que foi ali um trabalho muito importante realizado pela Prefeitura, pelo Estado e pela Brigada Militar, que teve muita sensibilidade de tratar esse assunto como uma questão social e não como uma emergência policial, né? Cumpriu a sua tarefa que tinha que cumprir, né? Que era cumprir a tarefa da determinação judicial. Mas acho que foi um belo exemplo, acho que nós temos todos que aprender com esse processo. Só foi possível fazer isso porque nós estivemos com o Estado lá, fizemos o cadastramento, conversamos com as famílias, encontramos uma alternativa, né? Isso é muito importante antes de fazer a reintegração de posse, porque a reintegração de posse é o ato último, né? Que tem para resolver esse conflito urbano. Então, é importante que o Poder Judiciário entenda isso, que os proprietários entendam isso e que todos os governantes também entendam isso. Nós temos que fazer um processo cada vez mais negociado e tranquilo, porque nós temos instrumentos hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus não é uma maneira de dizer, né? Graças à evolução da política brasileira, da democracia brasileira, nós temos instrumentos, através do governo federal, um instrumento fantástico, a Minha Casa Minha Vida, e podemos ter solução para esses casos e poder ter um fim feliz, né? E pacífico, né? Principalmente, secretário, né? Por esse processo de conflito urbano. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês, então, do Procurador-Geral de Canoas, Paulo Torelli, muito obrigada, volte sempre. Muito obrigado, nós agradecemos. E também o secretário de Habitação do Estado, Marcel Frison, também muito obrigada pela presença aqui no Conexão. Sejam sempre bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos. A gente vai agora à nossa redação conversar então com o Bives, Bives, tudo bom? Aí que está com a diretora de Assuntos Comunitários da UBRA, a Simone Imperatori. Boa noite para vocês. Tudo bom, Bives? E aí? Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite a todos. Sim, estamos para falar de um mês importantíssimo aqui na UBRA, onde vamos nos divertir, vamos trocar experiências, vamos aprender. É o Agosto Cultural na UBRA. É a primeira edição. Vamos começar pelo princípio, né? Obviamente. Como é que surgiu essa ideia de transformar o mês de agosto no mês da cultura aqui na UBRA? Inicialmente, a data ela vem ao encontro do aniversário da UBRA, que é em agosto, né? E cultura é o nosso foco de trabalho, né? Porque promover a cultura, registrar a cultura, sua história, sua importância na comunidade e trazer a comunidade para, né, vamos dizer assim, discutir, participar desse fórum foi um grande objetivo. Aí nasce com esse propósito, né, de fazer essa integração comunidade acadêmica, comunidade em que estamos inseridos, né, num grande propósito orquestrado com 15 unidades de ensino superior. A comunidade, obviamente, tem diferentes personagens, né, as pessoas que moram perto da UBRA e também dos outros campi, né, espalhados pelo Brasil, e os alunos, que é uma grande comunidade. Vamos diferenciar alguns eventos para a gente poder entender. Tem para todo mundo? Tem para todo mundo, aberto a público externo, tem alguns que são exclusivos para os alunos, né, pela recepção no Dia do Estudante, tem outros que são realizados em diferentes unidades, a comunidade tem que achar o melhor evento dentro do seu horário, em diversos horários. Aí eu vou ter apresentações artísticas, corais, né, a questão das orquestras se apresentando, tanto a orquestra sacra como a orquestra da UBRA. Aí a gente vai ter exposições artísticas, né, daí vão ter fotos. Aqui a gente pode conferir agora na imagem, no site, até vou passar o endereço para quem quiser saber mais, www.ubra.br/agosto-cultura. Cultural. Agosto-cultural. Ali vocês podem ver, tem todas as cidades onde temos um campus da UBRA, né, esses campi, que vão receber, então, diversas atividades, música, apresentações, shows, dança. Vamos dar destaque para duas apresentações. Uma que vai ocorrer aqui no campus. Se você é aluno da UBRA, por favor, já está mais convidado. Tem que retirar um ticket antes, né? Sim. Na verdade, a Orquestra de Câmara da UBRA se apresenta com o Teddy Correia, né? Então, é no dia 20/8, às 19h30. E, claro, para a gente melhor receber nossos acadêmicos, então, a gente tem que contar o número certinho, e eles têm que pegar ali no espaço UBRA Extensão, né, que fica no prédio 6. Ele pega seu ticket ali, né, para estar participando dessa grande festa de recepção aos calouros de Dia do Estudante,
estudante e de mês cultural. Teddy Corrêa, do Nenhum de Nós, né? Nome importantíssimo do pop rock gaúcho. E tem para todo mundo. Aí sim, não só alunos da UBRA, todos estão convidados para a Orquestra de Câmara da UBRA com o Lenine. Nossa, Exato, grande nome. Tudo de bom, né? Muito. Então é neste domingo, né, lá no Araújo Viana, às 19 horas, né, daí entra no site da OPS, compra o seu ingresso, que é R$30, né, só para custear mesmo as despesas e fazer uma grande festa, né, nesse agosto cultural, que é promoção da UBRA, Diretoria de Assuntos Comunitários. Feito da comunidade pela comunidade, contando com a participação. Que bacana. Então, todos estão convidados a comemorar os 42 anos da Universidade Luterana do Brasil. E quem quiser saber mais, vou repetir o site www.ubra.br/agosto-cultural. Venha comemorar com a gente e com certeza vai se divertir bastante e aprender também. Vai ser uma troca de experiência incrível, Dani. Direto da redação, Luiz Gustavo Bives, quero agradecer a professora Simone, para o Conexão RS. Tchau, Bives, até amanhã. Tchau, Bives. Tchau, Imperdível professora. aí, né, Perdigão? Muita imperdível. coisa, né? Principalmente aí a apresentação do Lenine, Do né? Lenine, Tu vai, né? Eu vou com certeza. Domingo. É. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, não sai daí. A ESSul apurou que existem cerca de 7.000 ligações clandestinas aí na área de fornecimento da empresa Perdigão. A ESSul abastece 118 cidades aqui do estado. A estimativa é que os gastos causem prejuízo de 33 milhões de reais. É muita coisa, à empresa. Né, é muita coisa, muito gato, né? Muito gato. Bah. Agora você aí de casa gosta de MPB? Então fique atento, porque hoje no Conexão nós vamos sortear um par de ingressos para o show que o músico Antônio Villeroy faz amanhã, a partir das 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country, aqui na capital, quer dizer, aqui na capital, estamos em Canoas, né? A primeira ligação para o número 3477-9105 fatura aí as entradas para o show Samboleria, que marca o lançamento do 7º disco do artista Perdigão. Ele que esteve aqui no Conexão ontem, né, Dani? Sexta-feira. Bom, os vencedores podem retirar as entradas até 1 hora antes do show no Teatro do Bourbon Country. Basta apresentar o RG na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. É, e não perca, porque é um show muito bom, né? Cada Imperdível. música boa, imperdível. A Vigilância Sanitária confirmou a existência de uma bactéria que teria contaminado unidades do chocolatado Todinho. A beta-hemolítica, é o nome da bactéria, Perdigão, provoca intoxicação alimentar. A PepsiCo do Brasil, fabricante aí do Todinho, disse que o problema já foi solucionado e pede aos consumidores que entrem em contato para fazer a troca. Então anote aí os lotes contaminados se você tem o Todinho em casa. GRUL 1551, com intervalo das 23h04 às 23h46 e validade de 29/11/2014. O telefone é o que aparece aí na sua tela, que você tem que ligar, o saque da PepsiCo. Perdigão? Bom, vamos voltar à nossa redação para conversar agora com a Maressa Sampaio. Boa noite, Maressa, tudo bom? Tudo bom, Oi, Maressa? gente, tudo bem? Tudo. É, né? Mais ou menos, na verdade, hoje né? é uma edição extraordinária aí, né, Vanessa? A gente vai falar de uma Maressa. notícia que pegou todo mundo de surpresa, nos entristeceu muito, né? Na verdade, todo mundo que é fã de arte, de cinema, tá muito triste hoje, porque alguém que fez parte, eu acho que da infância de muita gente, nos deixou, né? Primeiro, então, vamos mostrar, a gente está falando do Robin Williams, obviamente. Vamos mostrar, então, as homenagens que os fãs e os colegas famosos fizeram para ele, o ator que morreu aos 63 anos de idade. Vamos lá. Em Los Angeles, a estrela com o nome do ator na Calçada da Fama recebeu visitantes que enfeitaram com flores. Alguns fãs também deixaram peças de roupa, mensagens e desenhos. Nas redes sociais, celebridades publicaram mensagens e homenagens. O ator Steve Martin escreveu que não poderia estar mais chocado e disse que Robin Williams era um grande talento e parceiro e uma alma genuína. Na porta da casa de Williams, na cidade de Tiburon, na Califórnia, começava a se formar um memorial, também com homenagem
homenagens. Foi lá onde o ator vivia com a esposa que a polícia o encontrou morto. As causas da morte ainda são investigadas, mas a polícia suspeita de suicídio. Segundo o agente de Robin Williams, ele vinha enfrentando uma severa depressão e lutava contra a dependência química, com sucessivas internações em clínicas de reabilitação. Considerado um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, Robin McLaurin Williams começou a carreira em 1977 com trabalhos na televisão. No cinema, colecionou participações em grandes filmes, como Sociedade dos Poetas Mortos, Tempo de Despertar, Bom Dia, Vietnã e Gênio Indomável, que lhe rendeu um Oscar como ator coadjuvante em 1998. Morto aos 63 anos, Robin Williams ainda deixou 4 filmes inéditos. 3 deles, comédias, gênero no qual ele se consagrou, a serem lançadas até o ano que vem. Mas o trabalho mais aguardado pelos fãs, a continuação de uma de suas atuações mais famosas, Uma Babá Quase Perfeita, não chegou a ser filmado. E aí eu queria saber de vocês qual é o filme favorito de vocês do Robin Williams. Quero saber dos dois. Eu gosto muito daquele que ele faz o robô bicentenário. O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. Eu gosto muito desse também e de Amor Além da Vida, que hoje a gente estava até comentando, né, Marissa? Clássico, né? O interessante dele é que, além de um grande comediante, de fazer os stand-ups, ele, quando se colocava para fazer drama, ele ia muito bem. Também. Ele ganhou o Oscar, enfim, pelo filme O Gênio Indomável, como ator coadjuvante. Então, uma carreira brilhante, né? A gente vai mostrar agora uma cena de um filme que não ficou muito famoso, mas que é uma cena que simboliza muito bem todos os outros filmes do Robin Williams. É uma cena longa, tem 4 minutos, mas vale a pena assistir. A cena é de um filme chamado O Melhor Pai do Mundo, de 2009, em que ele interpreta um escritor frustrado e professor de poesia. Aliás, esse é um papel que ele já fez antes, né? Sim. Quem não lembra da Sociedade dos Poetas Mortos? Então, essa cena é muito marcante. Eu queria que vocês acompanhassem. Então, essa é a nossa homenagem ao Robin Williams. Vamos ver. It looked like a suicide, and I wrote a suicide note. I also wrote his journal. Thank you. Thanks. You are an asshole. Yeah. I used to think the worst thing in life was to end up all alone. It's not. The worst thing in life is ending up with people who make you feel all alone. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
treated so slashed and torn. I used to think the worst thing in life was to end up all alone. It's not. The worst thing in life is ending up with people who make you feel all alone. Pois é, né? Então, agora a gente lembrando, né, de todos aqueles filmes, enfim, foi confirmada a morte do ator, realmente foi um suicídio. Ele que se enforcou com um cinto, ele foi encontrado, então, pendurado na porta do armário de um dos cômodos da sua casa. Então, agora o que fica realmente é a obra dele, né, inesquecível. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês uma imagem da academia. Pode aparecer aí? Isso aí. Foi um tweet da academia, né, do Oscar, que então homenageou o Robin Williams dizendo "Genie, you're free", ou seja, gênio, você está livre. Então, lembrando do grande personagem dele, né, do gênio, do Aladdin, que ele deu a voz e também as feições. Então, uma grande homenagem para esse grande ator que nos deixou aí. 2014 está sendo um ano ingrato para a arte em geral. É né? verdade, está sendo sim. Está sendo muito triste, mas A gente enfim. estava comentando aqui, Marissa, um outro filme que a gente gosta muito, Pat Adams. É, a gente esqueceu de falar aquela hora, Pat Pat Adams. Babá baita Quase filme Perfeita, também. né? São O meu muitos favorito filmes, né? é o Aladdin, então por isso que a gente encerrou com o Aladdin, mas realmente são muitos clássicos, né? Muitos clássicos dos anos 90, né, principalmente. É verdade. O cinema perde muito, né, Maria? Para finalizar, então, só deixar claro aqui que às vezes as pessoas falam que não dão muita bola para depressão, né? E, na verdade, depressão é uma doença muito grave, que precisa de tratamento. Enfim, a gente perdeu mais um grande ídolo para a depressão, não é a primeira vez, né? Muitos, né? Certo? Só mais um. Obrigado, a gente Marissa. volta para falar das estreias ainda essa semana. Tchau, gente. Tá certo. Tchau, Marissa. Até mais. E o Paulo Roberto de Canoas foi aí o vencedor do par de ingressos para o show do Antônio Villeroy. Bom Parabéns. show para ti, viu? Vai Bom ser show. um baita show. E o Conexão de hoje fica por aqui, né, Perdigão? A gente se vê amanhã. Até amanhã. Beijo, tchau.